Seja muito bem-vindo, esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou Osias Júnior. Diariamente eu recebo muitos comentários com uma dúvida a respeito de benefício do INSS para quem tem diabetes. Será que é possível uma aposentadoria para quem tem diabetes? Me acompanha aqui, esse assunto é de grande importância, porque hoje no Brasil mais de 16 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de diabetes. E com o agravamento desse problema de saúde, o paciente pode ficar debilitado a ponto de não poder mais exercer as suas funções de trabalho. Nesse caso, o auxílio-doença pode trazer um amparo financeiro durante o período de tratamento. E se as condições de incapacidade se tornarem permanentes, é possível a aposentadoria por invalidez. Sim, a aposentadoria por invalidez para pessoas com diabetes, ela é possível, mas desde que seja comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho. Lembre-se bem dessa palavra, incapacidade total e permanente para o trabalho, em decorrência do problema de saúde que vai causar o impedimento aí. Então, não é a doença em si, mas a incapacidade que ela traz para o trabalho. Enquanto for possível permanecer trabalhando, o benefício não será concedido. Por isso muitas pessoas têm o diabetes e não conseguem benefício, porque elas acreditam que é a doença, mas não é a doença que dá direito ao benefício, mas sim a incapacidade que essa doença pode trazer para o trabalho. Caso a incapacidade seja temporária, para um tratamento específico aí, por exemplo, é possível conseguir um auxílio-doença, que é um benefício temporário, que deverá amparar aí o beneficiário do INSS durante os meses em que ele mantiver aí o seu tratamento, durante o tempo que ele ficar fora do trabalho, exclusivamente para tratamento médico. É importante aqui lembrar também que o INSS, ou mesmo quando você faz um pedido na justiça, se o INSS negou, raramente concede uma aposentadoria por invalidez logo no início do pedido. É muito difícil para as pessoas que têm diabetes conseguir o benefício no início. É preciso esperar a evolução do problema de saúde para ter certeza aí que o paciente continuará incapaz para o trabalho. Enquanto isso, ele deve receber um benefício temporário durante o período de tratamento, que é o auxílio-doença. Lembrando que não existe como você agendar um pedido de aposentadoria no INSS. Sempre, em todos os casos, primeiro se agenda o auxílio-doença. Quem decide a gravidade, se temporário ou permanente e total, é o médico perito. É preciso, então, o que você precisa para conseguir o benefício do INSS, você que tem um problema de diabetes? Primeiramente, o período é feito aí para obtenção. Você tem que ir atrás, fazer o pedido de auxílio-doença junto ao INSS. Caso a doença torne-se permanente e total aí, o beneficiário não tenha mais condições para retornar à sua vida de trabalho, o auxílio-doença pode ser substituído por uma aposentadoria por invalidez dentro do INSS sem a necessidade de ir até a justiça. Para ambos os pedidos aí, é necessário o seguinte, tanto para o auxílio-doença quanto para os estados mais graves, aí, estágios mais graves, a aposentadoria por invalidez, você vai precisar provar primeiro que paga o INSS há mais de um ano ou que, veja bem, tem carteira assinada há mais de um ano, tem registro em carteira há mais de um ano, são 12 meses, precisa-se ter mais de um ano, e que a doença tenha acontecido depois desse um ano de INSS pago. Senão você perde o direito nessa doença, chama-se doença pré-existente, quando a pessoa paga apenas para encostar. Então, para ter direito aí aos pedidos, seja de auxílio-doença como aposentadoria, primeiro você tem que provar que paga o INSS ou antes do diagnóstico aí da doença, se a incapacidade for imediata aí aos diagnósticos, ou antes da incapacidade para o trabalho, quando a incapacidade vier aí dos tempos depois da descoberta da doença. Além disso,
você tem que cumprir aí o tempo de carência. O diabetes possui uma carência aí fixada em 1 ano, ou seja, 12 meses de INSS. Ou seja, para a obtenção do auxílio-doença é exigido o mínimo de contribuições de 12 contribuições, 12 meses, 1 ano consecutivo. Em onde a doença aí se agravou e elevou, tem alguns casos que pode chegar até a amputação de membros do corpo, por exemplo, né? Perder um braço, uma perna, ou a cegueira, pode levar a cegueira, aí a carência é eliminada. Nesses casos aí, você tem, tá ali trabalhando, de repente perdeu uma perna, perdeu um braço, né? Ficou cego, aí a carência é eliminada. Nesses casos, existem algumas exceções, tá, a serem estudadas por um advogado, por um especialista. Procure se informar, então, se for o seu caso, uma amputação de membro ou mesmo uma cegueira, né? Casos extremos. Ainda existe a necessidade de comprovar a doença e a data do início da incapacidade. Exatamente, além de provar a doença, você tem que provar, portanto, o início da sua incapacidade para o trabalho. Isso se faz imediatamente na apresentação de exames médicos e atestados. Deve ficar bem claro que é obrigação sua comprovar a doença. Exatamente, é obrigação do segurado do INSS do paciente comprovar a doença e o início da incapacidade através de documentos médicos. Se não levar os documentos médicos corretos, o INSS pode negar o seu pedido. Aí é lógico que você vai ter uma segunda oportunidade se procurar a justiça, mas mesmo assim vai ter que ter esses documentos que provam o início da sua incapacidade nas suas mãos. O servidor público também tem direito, tá? Mas é preciso lembrar que a aposentadoria por invalidez é altamente prejudicial ao servidor público nos regimes aí próprios, pois concede o benefício proporcional ao tempo de trabalho. O encaminhamento do pedido aí, no caso, quando a pessoa começa a receber, né? Como que ela faz para fazer esse pedido, para começar a receber o benefício, se houve incapacidade devido ao diabetes. Falando de INSS, o pedido deve ser encaminhado pelo telefone 135 do INSS para marcar uma perícia, estando aí com o número do PIS, documentos pessoais nas mãos, ou ainda possível marcar pela internet, pelo site do governo federal, Meu INSS, só que é necessário uma prévia, vamos colocar assim, um cadastro, né? Você tem que estar cadastrado junto ao site do INSS. É possível também fazer pela internet sem o cadastro. Se você fizer o pedido de auxílio-doença, não se exige o cadastramento no site do INSS. Eu recomendo que você faça o cadastramento para que possa estar acompanhando não só esses, mas diversos outros, vamos dizer assim, direitos que você tem dentro do INSS. Vão estar disponíveis ali, um INSS dentro da sua casa, no aplicativo do celular, de forma rápida e fácil. O benefício começa a ser pago a partir do dia do afastamento do trabalho, mas tem que se agendar uma perícia aí no INSS até 30 dias aí após o seu afastamento. Então, pegou a documentação médica, tem 30 dias, já corre lá, já agenda para você ter direito aí a fazer a sua perícia médica. Porém, quando você é empregado aí em carteira assinada, né, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, o INSS só vai pagar a partir do 16º dia, isso é regra. Mas afinal de contas, o INSS tem alguma obrigação em fazer o seu tratamento para você que recebe o auxílio-doença ali pelo diabetes ou outro tipo de auxílio-doença? Uma confusão muito grande. É até bom você ter chegado aqui até esse ponto do vídeo, que já é hora de você deixar aquele like, né? Se o vídeo foi útil, saber o seguinte: muito se confunde aí com o Sistema Único de Saúde, né? O INSS, ele só administra o pagamento de benefícios, ele não presta serviços de saúde. Quanto ao tratamento do Sistema Único de Saúde, sim, realmente o sistema de saúde tem uma obrigação de fornecer um tratamento. Porém, a espera por consultas pelo tratamento pode demorar meses e talvez a evolução da doença traga complicações mais graves devido a essa demora aí do Sistema Único de Saúde. Entenda, você tem que entender melhor
que mesmo ingressando aí com uma ação na justiça contra o Sistema Único de Saúde, o SUS, e ganhando uma liminar aí de urgência para um tratamento, os pacientes do SUS que entram com essa liminar, eles também vão para outra fila, tá? Agora eles vão sair de uma fila de tratamento e vão para uma fila de pessoas que pediram na justiça e ganharam uma liminar, ou seja, continuam numa espera, tá? E se você tem plano de saúde e o plano está criando aí complicações, empecilhos para realização do seu procedimento médico, o que você deve fazer? Os planos de saúde, eles dificultam o acesso a alguns medicamentos e geram inúmeros empecilhos aí dos mais diversos e absurdos para não fornecer o tratamento da diabetes. Não são todos, mas alguns planos de saúde são costumeiramente levados à justiça, né, por desrespeito aos seus clientes. Muitas desculpas e justificativas são realizadas para essas negativas, desde o cadastro, alegação de atrasos no pagamento inexistentes, questão de portabilidade, as quais as operadoras tentam convencer que os beneficiários do plano de saúde de que perderam o direito à prestação dos serviços pelo plano. Sempre que você se sentir aí prejudicado, injustiçado pelo seu plano de saúde, procure um advogado, procure uma orientação aí para você correr atrás. Mais do que isso, procure saber quais os direitos você tem em relação ao seu plano de saúde, mesmo em questão que não foram definidas em contrato, tá? Voltando aqui para o nosso diabetes junto ao INSS, só para a gente resumir, se você não é inscrito aqui, já se inscreve no canal para eu poder continuar estudando e compartilhando essas informações e notícias diariamente. Se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe pelo WhatsApp, Facebook, aí nas redes sociais, para que as pessoas tenham acesso a essas informações de grande importância. Já deixa o like, se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Então, não é a doença diabetes que dá direito ao benefício, mas sim a incapacidade que é trazida por esse problema de saúde, por essa doença, assim como diversas outras doenças. Lembrando sempre que durante o tratamento é considerado, a incapacidade pode ser total, mas permanente. Não tem como você pedir aposentadoria, tem que passar pelo auxílio-doença. E se aí, durante o tempo, for considerado a sua incapacidade total e permanente, aí transforma em aposentadoria por invalidez. Mas primeiro, ela no início aí ela vai para um tratamento, ela é considerada total e temporária, né? Temporária é um benefício de auxílio-doença que pode ser prorrogado até 3 vezes, mas pode vir a ser transformado em aposentadoria por invalidez. Aposentadoria, então, quando a doença torna total e permanente para sempre. Quando é auxílio-doença, ela é total, mas é temporária. É uma grande confusão na realidade. Lembrando aí também que é exigido sempre que tenha-se 1 ano de INSS pago e a doença tem que ser depois. Se for a doença antes, você não tem direito. É claro que existem algumas exceções, como por exemplo doenças causadas pelo trabalho, acidentes de trabalho. No caso do diabetes, se você não tiver 1 ano completo, uma amputação, uma cegueira, então pode levar até existem exceções aí que não precisam cumprir o tempo de carência, mas para o diabetes precisa ter 1 ano de INSS pago. Deixa as suas dúvidas no comentário para que eu possa fazer um vídeo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado a vocês. Procure um especialista próximo de você para poder ajudar você. Mas como descobrir? Procure uma pessoa que já passou por um problema semelhante, um problema parecido com o seu, que teve o esforço de um profissional, um advogado. Algumas pessoas perdem aqui no escritório que eu presto serviços. Eu não sou advogado, sou auxiliar administrativo, mas essas pessoas, mesmo perdendo, elas indicam os nossos serviços, porque a função do advogado é o caminho entre você e a justiça. Ele faz o caminho, não é o advogado que aposenta. Então cuidado com falsas promessas, cuidado com os canais que vocês seguem, procure sempre aqueles que tragam a verdade. Meu compromisso é com a verdade. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu quero agradecer aos comentários deixados aqui de incentivos no canal.
valeu mesmo a força. Vamos continuar, nós estamos em setembro de 2019. Qualquer momento eu volto com novas informações. Um forte abraço a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo.